Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Nordestinos pelo Mundo. E aqui começando uma série que eu idealizei há muito tempo como amante de futebol, que é a série Conversando com os Presidentes dos Clubes Nordestinos. Mas antes de eu apresentar aqui o presidente do Ceará, é hora de agradecer a galera do Apoia-se, todo mundo que nos ajuda no Apoia-se, muito obrigado. Muito obrigado por contribuir para fazer a cultura nordestina crescer, continuar aumentando. Quero agradecer os nossos patrocinadores, também muito obrigado por estarem com a gente, vocês são maravilhosos. E sem delongas, eu vou começar logo a minha conversa com o presidente João Paulo Silva, do Ceará Sporting Clube. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado por você ter vindo, viu? E por ter aceitado essa entrevista. Viu? Por nada, Léo. Boa tarde. Prazer, satisfação estar participando aqui do teu canal. Massa demais. O primeiro, presidente. Primeiro, que bom. Né? Então, estamos aqui à disposição aqui para trocar essa ideia aí e falar um pouquinho aí do Ceará Sporting Clube. Exatamente. Mas eu queria já deixar claro no início da nossa conversa que eu tô falando com o presidente do clube, mas eu quero conhecer o João também, claro. Entendeu? Ficar relaxado, de boa, bater um papo tranquilo. E, João Macho, você é daqui mesmo? Sou da capital cearense. Qual é? De que bairro que você nasceu? Eu nasci no bairro de Fátima. Moro até hoje. Tu mora até hoje lá? Moro lá até hoje. Qual é a primeira lembrança que você tem na sua mente com futebol? Porque assim, hoje você é presidente de um dos maiores clubes do Nordeste, um dos maiores clubes do Brasil. Qual é a primeira lembrança que você tem de futebol na sua vida? Bem, deixa eu te falar um pouquinho assim a minha história, né? Claro. Como surgiu, né? Até é curioso eu ser um torcedor do Ceará hoje. A família do meu pai, meus irmãos por parte de pai, são todos torcedores do rival, né? A família toda. Do rival, E minha mãe se separou muito cedo do meu pai. Então, eu praticamente tive pouco convívio, né? E eu, quando criança, ganhei, naquela época, né? Eu sou de 79, tenho 44 anos, eu ganhei um time de botão. A gente brincava muito de time de botão naquela época, né? Então eu ganhei um time de botão do Atlético Mineiro. Era preto e branco e gostei das cores, né? E onde eu morava, tinha um vizinho nosso que era torcedor ardoroso do Ceará. E ele me levou ao estádio, eu tinha 7 anos ali, em 1986. E eu gostava muito de futebol e me identificava muito com as cores preta e branca, né? Então, a partir dali eu fui pro estádio, me lembro que era no Presidente Vargas, um jogo domingo às 16 horas, né? Eu tinha 7 anos, eu e o meu amigo, que era filho dele, era mais ou menos da mesma idade. E ali eu me apaixonei pelo Ceará, né? O Ceará ganhou aquela partida de 2-0 em cima do Tiradentes. Então ali para mim foi, eu digo, não, a partir de agora, cara, eu me encantei, né? E queria ir todos os jogos do Ceará, mas não tive oportunidade. E por coincidência, aos 7 anos, minha mãe casou novamente com meu padrasto, que a família dele também era toda torcedor do rival. Né? Então, eu digo, eu sou o único, né? Então, a questão familiar, não tinha muito como ir ao estádio, porque ninguém queria te acompanhar. Ninguém me deu oportunidade de ir, mas... E aí, a partir daí, passei a acompanhar o Ceará, né? Então, assim, até meus 15... 16 anos eu ia um jogo, né, ia um aqui, acolá, então, mas depois dos 16 que eu comecei a trabalhar, e aí fiquei já ali perto da maioridade, aí passei a acompanhar e todos, na verdade eu já acompanhava, né, só não presencialmente no estádio, né. Entendi. E aí depois daí eu comecei a ir, então hoje eu estou aqui, né, como presidente do clube. Fico muito orgulhoso, um torcedor de arquibancada. Era isso que eu ia te perguntar. Quando você ganhou a eleição e eu vi o seu discurso, você fala abertamente, tipo, eu sou um torcedor que estava ali na arquibancada e que sonhava em ser presidente do clube. É verdade. Como que você se sente hoje tendo realizado de fato isso? Assim, quando você ganhou ali a eleição, acabou a apuração, o que passou no teu coração? Eu sempre tive comigo que algumas coisas, né? Por exemplo, a palavra, ela tem muito poder. Né? A palavra tem muito poder. Então, eu comecei minha vida profissional, eu tinha 15 anos de idade. Foi meu primeiro emprego no banco. Meu primeiro dia de emprego, eu fui assessorista. Caramba. Eu comandava ali o elevador, né? E aí eu sempre dizia para as pessoas próximas, para minha mãe, sempre fui muito unido com minha mãe, eu sempre dizia, mãe, um dia eu vou ser diretor do banco e vou ser presidente do Ceará.
Né? E dizia para as pessoas próximas, né? E nem imaginava Jogava que... pro universo. E nem imaginava que um dia eu ia ter a oportunidade de entrar no Ceará, né? Isso eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E, assim, tive uma trajetória de 20 anos dentro do banco, né? Sim. Tive passagens em outros bancos e comecei minha vida como menor estagiário e saí desse banco como gerente, né? Então, isso para mim foi muito orgulho, é de muito orgulho para mim, né? Eu fiquei muito, assim, orgulhoso da minha história, de ter conquistado. E, de fato, a minha história no Ceará começou em 2012. Né? Em 2009, eu conheci o Evandro Leitão, que era o presidente na época. Foi no ano que nós subimos. Ele e o Eudes Bringel, que na época era diretor de social do clube. E nós assistíamos o jogo juntos, né? Os jogos que eram fora. A gente assistia no mesmo restaurante. Eu dizia sempre para o Eudes, eu tenho muita vontade de ajudar o Ceará. Eu já era gerente do banco naquela época, tinha conhecimento sobre a parte financeira, era formado em economia, então tinha muita vontade de poder ajudar o Ceará de alguma forma. E aí foi passando o tempo, a gente sabia, assim, eu não queria ser, na verdade, naquela época, diretor, porque eu queria entrar para começar, para poder dar uma ideia, que eu acho que é o que todo torcedor, né, que é apaixonado pelo seu clube, ele quer um dia, de qualquer forma, ajudar, nem que seja com uma opinião, né? Nem que ele quer ser ouvido de alguma forma, né? E aí, em 2012, eu acabei entrando por uma publicação de uma pessoa que era diretor, o Danilo Ferreira, que era diretor na época tinha sido diretor de comunicação do clube na época do Evandro. Ele postou isso no Twitter, eu segui e passei a vir para as reuniões e lá me coloquei à disposição, né? A primeira reunião, me lembro, tinha umas 80 pessoas, a segunda tinha 30 e a terceira tinha 12, né? Então, as pessoas, né, quem realmente só ficou, quem realmente queria ter essa continuidade, né? E aí, de fato, em 2012 eu entrei pelo Projeto Ceará 2000, fui tesoureiro, fiquei um biênio e depois fiquei 2 biênios como presidente. O Danilo terminou o mandato dele e eu fui eleito, né, como presidente do projeto, se eu não me engano, no biênio de 14 a 16 e 16 a 18. E em 2015, no início da gestão do ex-presidente Robson de Castro, ele me convidou para assumir a diretoria financeira do clube, onde fiquei durante esses 8 anos. Então você já tem muita história aqui dentro, né? Tenho mais de 10 anos, né, dentro do clube. Mais de 10 anos aqui. É verdade. Você foi considerado o melhor executivo de financeiro do Nordeste, do Brasil e da América Latina? Foi um páreo difícil, né, disputar com o Nacional, com o Fabiano, que é um grande amigo, que é diretor financeiro do Grêmio, e o Fernando lá do Flamengo. Fiquei até muito feliz, né, por essa representatividade de um clube nordestino, claro, em ganhar esse prêmio, mas eu acho que assim foi um prêmio que a gente pode se orgulhar, porque foi muito difícil, a gente conseguiu atravessar a pandemia com muita dificuldade, mas a gente conseguiu passar por isso sem ter que desligar ninguém, sem fazer demissão em massa, né? Então isso para a gente foi com muito orgulho, porque a gente conseguiu realmente mudar, transformar, sair um pouco da caixa, e acho que o clube hoje está onde está muito devido àquele momento que a gente conseguiu superar. Foda demais. Eu falo muito pelo aspecto, né, de credibilidade de mercado, aspecto estrutural, aspecto financeiro, né? Então a gente conseguiu atingir e superar todo aquele momento de dificuldade. Perfeito. E eu quero aproveitar esse ensejo para fazer uma pergunta importante. Qual é o maior desafio que você encontrou quando virou presidente? Virei presidente, você assume tudo, né? Então agora as broncas são suas. Qual foi o maior desafio que você encontrou e qual o maior desafio da sua gestão? Que são coisas diferentes. Eu tenho aqui um problema agora que eu tenho que resolver, situações que eu tenho que resolver, mas eu também tenho o sonho, a idealização, o projeto. Qual é o maior problema que você enfrentou e que você está enfrentando, que você sonha em chegar? Eu acho que o maior desafio da minha gestão, né, do início da minha gestão, é um pouco ter a comparação com o ex-presidente. Sim. Né? Eu acho que eu sou muito criticado ainda por isso, pelo fato da comparação, por eu ter sido diretor financeiro durante o período todo,
Mas, assim, eu tenho a minha identidade, eu tenho o meu perfil. Então, assim, eu acho que o maior desafio nesse início de trabalho é isso, né? São muitas críticas em função disso, né? E os desafios, a gente sabe do dia a dia que são muitos, né? Não é fácil você administrar um time de massa, onde o momento é muito nervoso, é um momento que, infelizmente, o clube vem de um rebaixamento de Série A, onde nós ficamos durante 5 anos. Então, tudo isso leva aos desafios com muita dificuldade. Mas, assim, tenho feito um trabalho, né, dentro do meu perfil, dentro da minha identidade, de querer realmente aproximar as pessoas, né, de querer ouvir as pessoas. Todas as decisões que eu tomo, eu sei que a responsabilidade é minha, mas as decisões eu pauto com as pessoas de cada área, com a minha diretoria, escuto o conselheiro, quero realmente abrir as portas do clube para o torcedor vir, né? Um outro desafio é trazer realmente o resgate da confiança do torcedor, né? A gente sabe que os últimos anos, infelizmente, principalmente o último ano de 2022, foi muito ruim desportivamente para o Ceará, né? Então, isso existe uma desconfiança do torcedor, que eu entendo que é normal, mas isso é um desafio que a gente quer trazer para realmente mostrar que realmente existe e está acontecendo uma mudança. Quando você assumiu a presidência, assim, porque você é presidente de um clube com uma torcida gigantesca, certo? É muita pressão, é uma coisa que você consegue lidar bem, porque eu fico imaginando que são qual o tamanho da torcida hoje do Ceará? Tem mais de 2,5 milhões de torcedores. Então são, né, 2,5 milhões de torcedores que têm uma opinião sobre cada coisa que acontece naquela semana. É verdade. Né? Isso para você, como um ser humano, o João, tá? Tem um presidente ali, né? Mas o João se sente muito pressionado, ou você entrou já sabendo, meu amigo, isso aí já faz parte do meu trabalho, eu não tenho nem muito o que refletir? Eu sei administrar a pressão, né? Consegue. Graças a Deus, eu na minha vida íntima, eu procuro buscar muito a espiritualidade, né? Que me ajuda a me dar um equilíbrio, né? Tanto o esporte, que eu gosto de fazer que é uma terapia para mim, a minha corrida, o meu exercício, e as minhas orações, né? Então isso me dá um equilíbrio. A gente sabe da responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Como você falou, são 2,5 milhões de pessoas que vão te cobrar, né? Mas eu acho que, assim, quando eu me propus me colocar como presidente do Ceará, eu fiz pelo fato de me sentir preparado, né? Porque de fato eu já estava na gestão. Talvez, se eu não estivesse naquele momento, eu não falo nem coragem, eu falo responsabilidade de ter assumido esse cargo que é tão importante, né? Eu não posso brincar com os sentimentos, até porque eu sou torcedor do Ceará, como eu falei para você. A minha história ela veio de uma arquibancada, então não posso me eximir de uma responsabilidade muito grande. Eu assumi o clube em um momento que é atípico, né? Geralmente não houve um final de gestão do ex-presidente, houve uma vacância, né? Ele renunciou, então tive que assumir, teve que ter uma eleição, e eu assumi o Ceará com 90 km por hora. Né? Como se tivesse um carro com 90 km por hora, que você não pode mudar muito, você tem que mudar de acordo com o tempo, você tem que ir analisando. Então isso não é fácil. Né? Tanto é que no dia que eu fui eleito, às 20h30 do dia 29 de março, no 21h30, ia ter uma semifinal da Copa do Nordeste, um clássico contra o teu rival. Né? Então você já começa aquela coisa de, poxa, já de cara, assim, às vezes você já não dá tempo nem você cair tua ficha como presidente. Pô, foi eleito, né? Então, mas graças a Deus a gente fez uma boa partida, né? A gente conseguiu sair vitorioso. Então, eu até ia entrar nessa pergunta. Isso aí já te dá assim, poxa, o presidente é pé quente, né? Aquela coisa. Chegou ganhando. Aquilo ali também não é o resultado de tudo, mas já te dá um alívio para você ter uma confiança para trabalhar. Um respiro, né? Respiro. Então, falando em Copa do Nordeste, vocês ganharam a terceira Copa, tricampeão da Copa do Nordeste, que é uma competição importantíssima
pro nosso estado e para nossa região, quer dizer, né, como um todo. E tem alguma história que só vocês aqui do clube sabem? De bastidor, de coisa que aconteceu nessa conquista, comemoração. Você fala esse ano em específico? Esse ano, aquela coisa que foi pro vestiário, aquela resenha de bastidor que aconteceu quando vocês ganharam o título. Olha, eu acho que, assim... Quem é o que mais comemora aqui dessa galera? Na verdade, a vitória, né, na fase classificatória, que nós ganhamos o clássico também, Sim. aquilo ali deu uma confiança muito grande para a equipe, né, porque o nosso rival está numa Série A, você caiu para uma Série B e tem aquela coisa de confiança. Sim. Então, eu acho que aquele jogo ali que nós ganhamos o clássico, foi até no Presidente Vargas, se eu não me engano, aquilo deu uma confiança muito grande para o elenco, né? Que, se eu não me engano, a gente veio da segunda vitória do ano, né? A gente tinha ganho pelo Campeonato Cearense e depois a Copa do Nordeste. Então, essa vitória deu muita confiança para o grupo, né? Então, isso foi, acho que assim, foi uma coisa que o grupo realmente colocou para fora todo aquele sentimento de crítica, de desacreditação por conta de muitos, né? Da imprensa, de uma parte da torcida. Então, aquilo ali a gente realmente se fechou, né? E batemos na mesa e falamos que a gente tinha tudo para ser campeão. Foda. Quem do elenco atual do clube é aquele, dos jogadores, tá? Tô falando dos jogadores. É aquele cara que mais no vestiário é a referência. Você consegue... Eu sei que tem várias referências dentro do clube, mas tem aquele cara que é a referência dentro do vestiário. Hoje, pela história, pelo tempo que ele tem no clube, Luiz Otávio. Né? Luiz Otávio é o capitão do time, é o que tem mais tempo aí desse elenco, que está desde 2017 no clube como atleta. É um profissional muito respeitado internamente pela torcida, mas também tem outros atletas que têm uma liderança com o grupo, o Richardson, o Richard de goleiro, o Thiago Pagnussá. Tá? Então, assim, eu acho que o fato bom é que o nosso grupo é um grupo muito unido, é um grupo uniforme que pensa realmente em buscar os objetivos. Perfeito. Essa é uma dúvida de torcedor, de futebol, de uma forma geral. Quando o clube está bem, tem uma situação, quando o clube está mal, tem outra situação. Sempre acontece isso, né? Todo final de semana é uma nova realidade e você vai lidando com isso a vida inteira de ser presidente de clube. E o torcedor também. Mas até onde o presidente do clube se envolve numa situação de crise? Por exemplo, perdeu alguns jogos, o presidente vai sempre no técnico trocar uma ideia, ou o presidente também tem a entrada de ir direto num atleta e trocar com esse atleta, ou você sempre fala com o técnico antes? Como é que é esse relacionamento da presidência no futebol exatamente? Léo, eu procuro muito blindar o elenco, né? Sim. Do externo para o interno, né? É óbvio que acontecem algumas coisas que saem do que a gente espera. O presidente também tem que intervir junto com o treinador, junto com os atletas, se for necessário. Mas, assim, eu acho que uma das funções do presidente de um clube de futebol é blindar. É blindar proteger, esse externo, né? é proteger. E aqui internamente a gente resolve o que tiver que resolver sem expor, até porque são seres humanos, são pessoas que a gente vê no dia a dia que tem uma dedicação, né? A gente procura muito acompanhar. Eu vivo e respiro o Ceará, eu vou todos os jogos, acompanho os jogos do Ceará com a delegação, tá? Então isso para mim me dá essa responsabilidade de poder cobrar também, porque faz parte, é um processo natural. Eu também sou cobrado pelo Conselho Deliberativo, pelo torcedor, e eu acho que essa relação tem que ser normal, né? É uma reciprocidade, é uma troca. Eu procuro fazer toda a minha responsabilidade de honrar todos os compromissos, de dar uma condição de trabalho, tanto na parte estrutural, como na parte de logística, como na parte realmente de cumprir o que foi dito, né? Então, eu acho que essa é uma das atribuições do presidente. Eu também procuro fazer isso, né? Estou começando minha vida como presidente, mas quando diretor, sempre estive presente, até muitas vezes muito presente no departamento de futebol. Desde aquela época eu já acompanhava a delegação, óbvio que ali era mais uma presença, aquilo ali era mais a minha presença de diretor. Sim. Né? Agora hoje, obviamente, se tiver que intervir, a gente faz isso. Então, mas assim, eu gosto de trabalhar de uma forma de blindar.
né, blindar todo o departamento de futebol, e o que tiver que resolver aqui dentro fica só aqui dentro. Entendi. Fica dentro do clube, Isso. nada é conversado assim, né? Exato. Você acha que a mídia nacional, João, trata com desrespeito o futebol nordestino? Eu acho que melhorou muito, sabe, Léo? Eu acho que hoje o clube tem. Hoje o Nordeste tem grandes representantes, né, no cenário do futebol brasileiro, o Bahia, o Vitória, o próprio Fortaleza, Sport, o Ceará. Então são clubes de massa também, né, que tem uma representatividade. O Bahia já foi campeão brasileiro, né, o Sport também. Então eu acho que hoje isso é uma forma bem racional, no sentido de ter uma igualdade, uma parte igualitária, digamos assim, eu acho que diminuiu muito essa questão do preconceito do Nordeste. Eu acho que isso tem mais um pouco com relação aos torcedores, né? Do sul do país, a gente escuta muito alguns preconceitos, a gente vê muito isso, mas eu acho que da parte da imprensa isso melhorou muito essa relação com os clubes nordestinos. Pronto. Eu tenho uma curiosidade muito importante, preciso falar aqui. Você é presidente do Ceará, tem o presidente do seu rival, tem o presidente de outros clubes. Como é a relação sua com esses presidentes? Por exemplo, com o Marcelo? Vocês se falam na base do WhatsApp? Vocês, por exemplo, discutem assuntos que são comuns? Por exemplo, coisas que é para o futebol cearense de uma forma geral. Vocês têm essa linha direta ou também é uma coisa do tipo, não, ele lá, eu cá, ou existe em algum momento vocês fundem interesses e conversas? Como é que é isso? Não, eu particularmente eu tenho uma relação muito boa com o Marcelo Paes, não só com ele, né, mas com toda a maioria da diretoria do nosso rival. Inclusive nós estamos juntos, né, na Liga Forte, sim, tanto Ceará como Fortaleza. A gente sempre se fala buscando a melhoria para o futebol, né, cearense. A gente discute algumas pautas de patrocínio em conjunto, como o governo do estado e junto com a prefeitura. Então a gente procura ter uma relação muito boa. Eu tenho um respeito, né? Sei que o Marcelo também, tá? Desde a época que eu era diretor, sempre me respeitou. Então a gente sempre busca ter uma relação muito boa e que, na verdade, é o seguinte, a rivalidade tem que ficar ali dentro de campo e o respeito a gente tem que levar isso para a nossa vida, né? Perfeito. E com relação à violência nos estádios? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que vai para estádio para brigar. Isso é muito triste, né? Como que é, nesse campo do presidente, como que vocês atuam para tentar inibir isso? Qual a participação dos clubes nessa luta com as autoridades para que essas brigas diminuam, para que essas coisas não aconteçam? Como é que funciona? Na verdade, eu acho que é péssimo isso para o futebol. Primeiro, porque afasta as pessoas de bem, as famílias, né, para brilhantar um jogo, né, e sem falar também nos aspectos de prejuízos financeiros, de o clube jogar sem a presença do seu torcedor. Então isso é ruim, a gente tenta conversar, passar isso para o torcedor, que evitem essa briga, porque de fato o principal prejudicado é o clube, né? Ano passado nós tivemos prejuízos altíssimos com a quebra de cadeira, né? Enfim, punições de perda de campo, né? Quer dizer, a gente ainda não jogou a Série B com a presença do nosso torcedor, que realmente faz muita falta, né? Que são pessoas que, sem falar que afasta as famílias de presenciar e ir ao estádio. Entendi, total. Tem que continuar melhorando isso. Agora, essa pergunta daqui é massa. Qual é, hoje, aqui, o seu maior desejo? Ir para a Série A. É isso que está dentro do vestiário, a luta? É isso que está dentro do vestiário, é isso que está no meu dia a dia, no dia a dia de todo o staff do clube, né? A gente reúne, o Ceará reúne muitas condições de subir, né? Tem uma camisa forte, tem uma torcida gigante, tem uma condição econômica financeira boa, tem uma estrutura boa, tem um elenco bom. Então, eu acho que o Ceará é um clube que reúne, veio de uma série de 5 anos de Série A, né? De fato, o Ceará é um dos favoritos,
né, a esse acesso. A gente, sem sombra de dúvida, todo mundo sabe disso. Infelizmente, a gente começou muito mal a competição, né? A gente está bem aquém do que a gente esperava, mas assim, eu acredito muito na recuperação da equipe, né? E tem muito campeonato ainda para frente, mas lógico, tem que levar. A gente tem que encarar, como eu sempre falei para o pessoal do departamento de futebol, vamos encarar todos os jogos como uma final. Sim. Não existe meio jogo, não tá sempre ligado. A gente sabe que a gente iniciou a Série B entre duas finais de campeonato de Copa do Nordeste. Isso é inegável, que é difícil às vezes o atleta virar essa chave, não fica com a cabeça na competição, mas a competição já acabou, né? Graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, mas agora é focar 100%, que é a única competição que nós temos ainda no ano e é a mais importante, que é voltar o clube para a Série A de 2024. E aí eu vi muitos comentaristas esportivos nacionais também daqui falando sim que o elenco do Ceará é o favorito da Série B. Vocês têm consciência disso, né? De que são um dos favoritos ali e tem essa pressão também, né? Tem a responsabilidade, como eu falo para você, pelo fato do Ceará ter vindo da Série A e reunir todas essas condições, o Ceará não deixa de ser o grande favorito, né? A gente escuta até pela imprensa que o Ceará tem até a obrigação de ser campeão, né? Então isso aumenta a nossa responsabilidade, a gente sabe disso, por ter toda essa questão por trás de ter que ter essas condições que nos fazem a possibilidade de subir. E quando você sobe também existe toda uma... Por exemplo, vocês subindo, o que entra já de cara tem as premiações, né? Por estar subindo. Com certeza. Então é importante para o clube estar, né, de volta na elite, né? Léo, eu te falo assim que nos últimos anos, né, nós ficamos 5 anos na Série A. O clube, o contrato, né, de televisão da Série A, eu estou falando só os direitos de transmissão, já representava praticamente 50% da receita do ano, né? Nossa. E aí com essa queda você perde isso. Então você vê a diferença de receita aí de 2022 para 23 só com a televisão vai ser algo em torno de 60 milhões. Nossa. Né? É um valor muito significativo, muito representativo. Né? Então, sem falar que uma coisa puxa a outra, né? O engajamento do torcedor, as tuas lojas, elas têm um faturamento maior, tem uma bilheteria maior, tem um sócio maior, então assim, é um efeito cascata, né? Mas assim, a gente espera, a gente sabe que infelizmente o ano passado foi ruim, mas a gente precisa corrigir isso para a gente voltar o mais rápido possível e tem que ser esse ano para a gente retomar essa mudança de fase. Essa mudança de fase, eu acho que o Ceará, não por quem está aqui, mas por quem conhece o Ceará, né? Hoje o Ceará se habilitou a ser um clube realmente de Série A, né? Que é um clube muito organizado, é um clube muito bem organizado, muito bem gerido aqui dentro do Nordeste, então a gente sabe dessa importância da gente ter que voltar para a Série A. Com respeito a todos os clubes da Série B que estão jogando, quais são os principais, aqueles que vocês estão olhando para o horizonte e pensam, esses daqui são os principais adversários ali para lutar pelo acesso? Respeitando, obviamente, todo mundo, né? Ainda é muito cedo falar, né? Agora que a gente está na 6ª rodada, né? Hoje, amanhã inicia a 7ª rodada. O Vitória começou muito bem, né? Mas eu assim, por estar acompanhando, eu acho que um dos favoritos também pelo acesso vai ser o Sport, que é um clube muito bem, tem um treinador muito bom, que eu particularmente gosto muito, que é o Anderson Moreira, né? Já foi treinador do Ceará. O Atlético Goianiense tem uma condição financeira muito equilibrada, tem um time também muito bem montado lá, muito bem gerido pelo Adson, que é o presidente. Eu acho que assim, juntamente outro clube também que me chamou a atenção, apesar de não ter feito um campeonato paulista, mas por estar ali, é um clube também muito forte, que é o Guarani. Né? O Criciúma começou bem, é o nosso próximo adversário, também montou um time de qualidade. Então eu vejo ali que tem uns 6, 7 clubes ali que vão brigar por essas 4 vagas. Entendi. Como é que funciona, João, os bastidores de contratação?
A gente tem as janelas, fato, né? Mas existe uma ética para você abordar um atleta? Como é que funciona isso? Vocês estão sempre de olho nas possibilidades de contratação, mesmo quando a janela está fechada? A gente tem um departamento de mercado, né, que a gente aponta as necessidades, o departamento fica analisando os jogadores de todas as séries, os destaques de série A, B, C, D. Então a gente faz a gente tem um banco de dados de atletas e o que a gente precisa de acordo com a necessidade a gente consulta e vai buscar. Hoje a gente procura ter uma ética muito grande no futebol. Eu acho que essa formação dessa liga, hoje o Ceará está na Liga Forte, juntamente com 25 clubes entre Série A e Série B, e a gente busca ter um respeito muito grande entre essas abordagens. Por exemplo, eu fui contratar, nós tivemos interesse de contratar o Nicolas, o jogador do Goiás, que é um jogador que foi oferecido, mas antes de falar com o jogador, eu liguei para o Edminho, que é lá do Goiás, perguntei se realmente ele ia liberar o jogador, se ele ia usar o jogador. Então, assim, hoje a gente tem que ter essa relação mútua de respeito, que eu sei que também os clubes têm com o Ceará. Para não atropelar ninguém, né? Entendi. Eu acho que isso é positivo para o futebol, né? Não existe mais aquele canibalismo, aquela coisa do toma lá da cá, quem dá mais leva, né? Eu acho que assim hoje ficou uma coisa mais, digamos assim, mais justa e mais clara para a gente tratar esse relacionamento com os clubes. Perfeito. Eu vou pedir licença aqui agora. Tudo já foi visto, tá? Eu escolhi com muito carinho aqui as perguntas. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem para nossa comunidade, que eu acho justo que a galera pergunte, os torcedores perguntem diretamente. Só escolhi pergunta maneira, tranquila, né? Mas eu vou passar algumas perguntas aqui dos torcedores. Tem um aqui que está dizendo, que se chama João também, que ele tá falando assim, diz pra ele aumentar o meu salário. Vai João Costa ou não? É porque aqui tem um monte de João, né? Ele tá pedindo só João Paulo tem uns salário, 3. Mas aí, né? Pergunta collab. Pode crer. Eu vou aumentar, mas o trabalho dele, vai tá? Vai pensar, né? Vai pensar nisso, João. João, tentei, viu? Tamo junto. Aliás, quem quiser assistir a entrevista com o João e com o Fausto, que a gente fez, já no início do programa, eu vou botar no... Como é que é o nome desse negócio, minha produção? Esqueci o negocinho aqui em cima, vocês clicam aqui e vocês vão ver. Vamos lá. Essa aqui eu já perguntei. Essa é boa. O que a diretoria do clube tem feito para a evolução do futebol feminino? Bem, vamos lá. O futebol feminino... Pergunta da Carol. Ano passado, quando a gente foi fazer o replanejamento, né, o novo planejamento, digamos assim, do clube orçamentário para 2023, com a queda, a gente mexeu nas receitas de todos os departamentos. Tá? Para você ter ideia, eu cortei, né, a gente teve que eliminar mais de 50% da folha do futebol profissional, por conta da nova realidade. E o futebol feminino também não foi diferente. Claro. Tá? Eu, particularmente... eu acho que assim a gente montou um time dentro da nossa realidade, mas para jogar um campeonato muito competitivo, porque o Ceará foi campeão ano passado da A2, mas também não seria justo a gente não participar, porque na verdade o futebol feminino foi muito vitorioso, né? Ano passado subiu e foi campeão várias vezes do Campeonato Cearense, sempre bateu na trave para subir. O nosso diretor, o Eduardo Arruda, sempre fez um trabalho muito dedicado ao futebol feminino, com muito zelo, com muito trabalho. Então a gente resolveu, né, manter a equipe, porque também não era mais uma exigência, porque é uma exigência dos clubes que estão na Série A. E numa Série B, quando você está numa Série B, você tem que concentrar todas as suas receitas para o futebol profissional, para você voltar para a Série A. E até depois para a cascata voltar, né? Até para a máquina voltar, exatamente. Até porque, como eu falei para você, o clube estava 5 anos na Série A. O Ceará, junto com... nenhum clube do Nordeste ficou 6 anos na Série A. Agora o Fortaleza está no 5º ano, o Ceará ficou 5 anos, o Sport e o Bahia também, né? Então, a gente sabe da dificuldade do que é manter... um time numa Série A.
Então a gente precisa concentrar todos os nossos esforços financeiros, principalmente, para a montagem de um time para voltar para a Série A. Mas, como eu falei para você, o futebol feminino foi muito vitorioso. Então a gente resolveu manter. Tá? Mas, infelizmente, a gente começou com a equipe mais modesta, numa competição muito difícil. Né? Então, a gente fez um novo, digamos assim, um orçamento financeiro para o departamento. Tá? A gente contratou 13 atletas. Iríamos contratar mais, mas infelizmente não tinha mais essas opções no mercado, porque a competição já tinha começado. E a gente apresentou uma melhora de desempenho dentro do campo, né? Infelizmente não com os resultados que nós esperávamos, mas o desempenho dentro de campo melhorou. Perfeito. Mas assim, a gente tá finalizando aí o Campeonato Brasileiro. Tá? E agora, no próximo semestre, tem o Campeonato Cearense, né? Que a gente também vai disputar. Então, é esperar para voltar, para o time, próximo ano, o Ceará voltar no futebol profissional para a Série A e a gente fazer um time com uma condição dentro da nossa realidade. Perfeito. Tá respondido, Carol. Carolzinha, hein? Só foi para você. Gostaria de saber, essa pergunta daqui é do Fernando, gostaria de saber se o grupo está fechado ou se ainda podemos esperar alguma contratação. Olha, a janela nesse primeiro momento está fechada, né? A janela abre agora dia 6 de julho. Tá? Eu ainda não sentei com a comissão técnica, mas estou conversando com o departamento de futebol. Existe sim a possibilidade de trazer algumas peças, caso tenha necessidade. Tá? E como eu falei para você, a gente vai fazer tudo para a gente conseguir conquistar esse acesso. Perfeito. Então, não vou, se tiver que usar, eu vou usar. Se tiver que trazer outras peças, a gente vai trazer sim. Perfeito, tá respondido. SAF é uma possibilidade? Como o Ceará está se preparando em relação a este tema? Léo, a gente tem recebido desde 2021, 2022, várias players de mercado que querem conversar com o Ceará, né, sobre esse tema. Eu acho, inclusive, que é válido o clube começar a se preparar para entender como funciona esse processo, né? Até porque assim, esse tema, muitos acham que pelo fato de você conversar SAF é porque o clube está quebrado. No caso do Ceará, o Ceará é um dos clubes que tem o menor passivo dentro dos clubes hoje do futebol brasileiro, né? Então isso faz com que o nosso valuation seja maior, que o interesse de investidores, tanto de fora como dentro do Brasil, se torne mais atrativo. Claro. Tá? Então, assim, para te falar a verdade, eu não tenho nem noção de qual seria o valuation do Ceará hoje. Tá? Pegando aqui um par nosso, que foi o Bahia, por exemplo, o Bahia foi vendido para um grupo gigante, que é o Grupo City. Tá? Eu, assim, analisando os números, eu acho que foi um valor... Assim, é fácil falar quem está de fora, né? Porque eu também não sei como é que estava a realidade do Bahia. Mas eu acho que com a entrada da Liga, que o Bahia hoje está na Libra e o Ceará está na Liga Forte, vai ter uma injeção muito grande de recurso. Tá? Então, eu acho que assim, o momento do Ceará, eu acho que a gente tem que esperar, a gente tem que conversar para entender como funciona, até para colocar isso na mente dos conselheiros, que são eles que vão decidir isso internamente dentro do clube. Mas eu acho que é um assunto que tem que conversar para isso evoluir aí nos próximos anos. Perfeito. Tem mais duas aqui. Como está o investimento nas categorias de base do Ceará? Bem, a categoria, eu particularmente, eu sou um gestor que eu gosto muito de investir na base, que eu acho que é de lá que vai fazer o clube se tornar grande. Eu acho que tem dois pilares que fazem um clube ser grande. Uma é a sua torcida e a outra é a sua categoria de base. Assim, para mim, eu tenho um modelo de clube de futebol que é o Atlético Paranaense. Eles investem muito em futebol e eles têm uma receita absurda
por ano com venda de atletas, né? E sem falar no ganho desportivo, eu não falo só no ganho financeiro, Só da né? venda, né? Então, assim, nós mantivemos, né, o investimento na base, com essa saída do recurso da Liga, que deve estar saindo no meio do ano, eu quero melhorar a parte estrutural da base, quero fazer novos investimentos. A gente já trouxe bons atletas aqui da base profissional. Hoje, se eu não me engano, nós temos 6 atletas que foram oriundos da base. Foda. Inclusive, hoje, para você ter ideia, o Ceará é o único clube do Nordeste que tem um certificado formador, né, junto à CBF. O clube já está vendendo atletas da base direto para clubes profissionais. Nós subimos ano passado, no começo desse ano, desculpa, eu falo ano passado porque a pré-temporada começou ano passado. Subimos um zagueiro, o Jefferson, que é muito bom zagueiro, nós vendemos ele pro Botafogo direto. Eu acho que, se eu não me engano, ele chegou a jogar 1 ou foi 2 jogos com o profissional, né? Se eu não me engano, foi um jogo, foi contra o Vitória da Bahia, lá em Salvador. Então, assim, um jogador que veio da nossa base. Então, eu acho que a evolução de um clube de futebol passa por isso. A gente sabe que tem muitos clubes grandes no Brasil que estão em situações econômicas, financeiras ruins, mas tem bons talentos na base que ajudam isso profissionalmente e desportivamente as suas equipes, né? Então, eu particularmente gosto muito do trabalho da base, gosto de trabalhar com treinadores que usem jogadores da base. Perfeito. Já estou encaminhando aqui, viu, gente? Porque o homem tem muito trabalho. Eu não posso também tomar aqui 10 horas da vida dele, viu? Mas é o seguinte, as últimas 2 aqui. Você, João, qual é a sua opinião, presida? O cara falou assim, presida, qual a sua opinião sobre o próximo técnico da seleção brasileira? Ele deve ser nacional ou internacional? Bem, na minha opinião, eu acho que ele tem que ser brasileiro, tá? Ele precisa conhecer a característica do jogador brasileiro. A gente sabe que é diferente, né? Então, o Brasil, país de futebol, eu acho que isso aí tira um pouco a raiz do que é o futebol brasileiro. A gente tem esse orgulho de dizer que sempre só teve treinadores que são nacionalizados do Brasil, que são brasileiros. Então, eu particularmente sou contra, porque acho que tem bons treinadores no Brasil. E assim, eu acho que aos poucos essa coisa está acabando. A gente vê que no futebol brasileiro sempre são os mesmos nomes, né? Mas aí a gente sabe que tem safras boas de bons nomes de treinadores, como, por exemplo, o Fernando Diniz. Tem outros bons treinadores que poderiam ter essa oportunidade. Pode crer. Então tá respondido aqui, Flávio. E essa pergunta eu gostei muito. Quero ver se você vai conseguir... É a última pergunta que eu vou fazer aqui. Eu quero ver se você vai conseguir fazer isso aqui. João, por favor, monte a sua seleção de todos os tempos do Ceará. Eu jogaria num 4-3-3. 4-3-3. Eu jogaria com Hélio Show, goleiro. Lateral direito, Samuel Xavier. Luiz Otávio. Alexandre Nepomuceno. Carlindo, lateral esquerdo. Aí, isso aqui é a minha linha de 4, né? Aí o 3, João Marcos, Edmar e Vina. E a terceira linha colocaria Mota, Sérgio Alves e Gildo. E o treinador, Dimas Filgueiras. Rapaz, foi rápido. Esse foi meu time. Isso aí eu já tinha discutido isso em mesa de bar, né? A gente falando quem seria a nossa já seleção. Foi muito debatido, né? Então essa aí seria com certeza a minha seleção do Ceará. E qual o maior ídolo da história do Ceará, que já pisou e que já vestiu a camisa do Ceará? Você fala como jogador? Como jogador. Não, pra mim, da minha geração, o Sérgio Alves. Sérgio Alves, pra mim. Porque isso é uma questão de opinião, né? Sempre então a minha seria o Sérgio Alves. A minha é o Sérgio Alves. Perfeito. E eu tenho uma pergunta aqui. Eu vi umas entrevistas suas para fazer essa daqui, para investigar e tal. Qual a importância na sua vida da Lívia, da Yara, da Laís e da Catiane, da sua família? Qual é a importância e o que isso abastece a sua vida no seu dia a dia? Desculpa. Meu tudo. Tudo, né? Meu tudo. Minha família é meu tudo. São elas que me dão força, que não fizeram eu desistir em tudo da minha vida. E, desculpa. Nada, quando eu falo da minha família, eu me emociono por tudo que a gente já passou juntos,
Segura a pressão. E elas estão sempre do meu lado. Perfeito, tá mais do que respondido, né? Obrigado. Meu amigo, eu tenho aqui a saideira. Antes eu queria só lhe dar um presente aqui do Ceará, tá? Você merece. A gente... Ó, aqui, ó. Que é já isso, tá rapaz. Personalizada. Ei, vocês tiraram onda, hein? Olha aqui, Léo Paiva. Pô, cara, obrigado. Fiquei arrepiado agora. Que isso? Ó, sabe pra onde é que vai, né? Lá pro... Vai nosso estúdio. Maravilha. A gente vai... Eu vou pedir pra assinar. Pode, por favor, rapaz. Olha aqui. Ih! Eu vou tirar uma oficial lá no campo também, depois já. Cara, muito obrigado. Fiquei até sem palavras. Linda camisa. Vai lá Você me fez ficar emocionado, viu? Falar da minha família. Bom. É sobre isso também. Família é tudo na vida da pessoa, com né? certeza. E eu imagino que para você, como um presidente de uma nação de mais de 2,5 milhões de pessoas, não é fácil. Então, se não tem uma família ali para segurar a tua onda... Eu tenho até a minha filha mais nova, a Laís, né? Ela tem 11 anos, aí ela fica vendo todos os comentários, né? Uhum. Aí ela diz, papai, tem uns torcedores ali que estão te esculhambando, eu vou rebater. Eu disse, minha filha, não faça isso, Deixa não. quieto. Ele faz, está com raiva no momento, depois ele passa. Ele elogia, né? Então, papai vai uma graça. ali as coisas, tudinho, e fica tudo certo, né? É. Torcedor é muita emoção, né? Com certeza. Da mesma intensidade que ele ama, ele odeia e... A gente tem que respeitar, e eu respeito, sou muito tranquilo em relação a isso. João, a gente tem um ciclo aqui que a gente faz assim. Aqui a gente está começando uma trajetória no futebol. A gente vai fazer muitas entrevistas ligadas ao futebol, sou apaixonado por futebol. E a gente dando foco ao futebol nordestino, beleza? Eu quero que você indique 5 pessoas ligadas ao futebol nordestino. Pode ser jogador, pode ser atleta, pode ser presidente, pode ser financeiro, pode ser qualquer pessoa que seja ligada ao futebol de uma forma geral, que você acha que deva vir nos nordestinos pelo mundo trocar uma ideia com a gente. Que vem no seu coração assim, que você pensa. Pessoas, vamos lá, atleta. Acho que você tem que conversar com o Luiz Otávio. Oh, com certeza. Né? É ídolo, né? Luiz Otávio, vamos lá, com o presidente, quem é que eu posso falar? Marcelo Paes. Sim. Como financeiro, Danilo do Bahia. Pronto, é uma boa. É um cara que tem muito conhecimento. Fevereiro a gente está lá, então já dá para tem muito conhecimento, é um cara do bem. Deixa eu ver aqui, outro atleta. Ricardinho Boidel, Ricardinho, que é uma referência aqui para o Ceará. E por último, acho que você tem que conversar também, com o Yuri Romão, que é presidente do esporte, né? Assim, acho que ele está também fazendo um bom trabalho lá, tem pouco tempo na gestão, mas já mostrou com resultados aí o que vem fazendo à frente do esporte. Perfeito. E agora você tem uma missão. A nossa câmera ali, 84, né? São muitas câmeras aqui. Olhar para essa câmera e mandar um recado para a comunidade de nordestinos pelo mundo e para a torcida que está aqui assistindo, a nossa comunidade. A câmera é sua, a voz é sua. Bem, dizer que sou muito orgulhoso, né? Primeiro porque sou nordestino, né? E presidente de um clube de massa, que é o Ceará Sporting Clube, onde comecei, né, toda a minha paixão pelo Ceará, pelo futebol através do Ceará. E fico muito feliz hoje de estar representando o clube como presidente dessa gigante organização na qual eu respeito. E dizer muito obrigado aí por ter participado do canal de vocês. Estou me colocando à disposição e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muitíssimo obrigado. Você Valeu. É massa demais, meu irmão. Valeu, meu muito irmão. obrigado pela simpatia, pelo tempo. Obrigado. Queria agradecer ao João, ao Israel, todo mundo que está aqui atrás. Fausto, os parceiros. Oi? Tá. Não, beleza. Então segura aqui. Tá, fiquei confuso agora. Segura aí. Pronto. Queria agradecer todo mundo. Vocês foram maravilhosos. Queria agradecer pelo presente. Ó. E essa camisa é bonita, viu? Muito bonito. Eu queria agradecer muito. Sempre que quiserem que eu vá assistir o jogo, é só chamar que eu tô lá. Ouviu, né, João? Só chamar, viu? E muito obrigado. Galera do Ceará, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o presidente de vocês. Foi um prazer para mim estar aqui. A gente vai bater umas fotinhas ali fora agora. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo Especial Futebol. E é nóis. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Isso é massa. Um abraço. Valeu.